documentação que é feita não só formalmente, mas informalmente, a partir da mídia, e também na forma da gestão da administração interna, porque na última visita do governo, do governador do estado, a Barreiras, ele fez um questionamento diretamente a nós, professores. Você concorda com a forma de administração dos recursos da universidade? A centralização dos recursos, principalmente no Campus 1. Então, a nossa pergunta é quais a resposta das reais, porque são coisas que não podemos esperar mais, né? E se já existe alguma conversa com o governo a nível de ampliação do orçamento da universidade e até mesmo de uma reforma administrativa para a gestão desses recursos. Bom, próximo aqui, Juazeiro. Campus 10 pede a fala, podemos nos pronunciar? Sim. É o quê? Juazeiro? Não, Campus 10. Campus 10 seria o quê? Podemos nos pronunciar? Não, aqui tem Juazeiro, próximo inscrito. Juazeiro, por favor. Você tem que falar mais próximo. Juazeiro. Não, eles estão lá. O Juazeiro está lá. É Teixeira de Freitas que pediu a fala. Oi, Juazeiro. Tá ouvindo? Juazeiro está desligado. Mais tarde. Ah, então pula. Podemos nos pronunciar, Teixeira de Freitas? Eu tenho que escrever, na verdade, Teixeira de Freitas não estava inscrito aqui na nossa inscrição aqui. Por gentileza, inscreva-nos, por favor, nós pedimos a inscrição. Eles pediram. Tá, então depois, né? Depois de Marluce, então, é vocês. Vai lá, Marluce. Eu tenho muita coisa para falar, aí no início, não conte meu tempo ainda não, vou falar rapidinho, que eu estou sugerindo um agendamento de outro momento desses para discutir gestão na Universidade do Estado da Bahia, que foi levantada aqui. Tá? E agora eu quero falar sobre essa ata de compromisso, que foi assinada pelos reitores. Tem algumas coisas aqui que causam estranheza. Exemplo do item 6, que fala em encerramento de contrato de reta ou exoneração de servidores. Eu não entendi essa exoneração de servidores, gostaria que fosse explicado. Outra questão que Jantiroba levantou, o tempo de tramitação. O interno nós já conhecemos, aqui na UNEB, que passa pelo departamento. Mas agora parece que esse tempo vai duplicar com todos esses passos aqui nas secretarias. Queria levantar também o papel da CODES, que está sendo o poder e o papel da CODES. Então, a CODES, pelo que está aqui, deveria tomar conhecimento e encaminhar. Então, isso deveria ter sido isso deve ser muito rápido. Mas é assim, não deveria ter sido exigido nessa ata de compromisso um tempo mínimo para a CODES encaminhar o processo, porque eu vou me retratar aqui rapidamente também falar de uma experiência minha como coordenadora do programa de pós-graduação. Tinha um processo de uma professora de dedicação exclusiva que nós precisávamos com urgência do programa. Nós procuramos e estava na CODES. Eu liguei e falei com o coordenador da CODES, expliquei o problema, ele perguntou o número do processo e encaminhou. Então, isso é um baita atropelo à universidade. Então, eu gostaria de saber se não foi discutido com o governo isso, que siga, pelo menos, passe pela CODES e que seja encaminhado de acordo com o que a universidade sugeriu. Então, essa é a questão. E se os reitores realmente concordaram, assinaram, então concordaram com esse ato do jeito que está aqui e por que assinaram assim, tão apressadamente, digamos, porque tem outras coisas, mas o tempo é curto, tem muita coisa questionada. Bom, então, aqui temos, tem Rita, né? Rita, depois Juazeiro e Teixeira de Freitas.
Para falar para Rita, por favor, Rita. Olhar para a câmera. O Luiz Paulo está recomendando aqui ó, que para se registrar precisa olhar para a câmera. Olhar para a câmera sempre, porque senão as pessoas não veem quem está falando. Não, a questão que eu gostaria de perguntar ao professor Paulo é a respeito justamente da progressão docente, né? Se ele disse que o decreto não influencia ou não tem um peso sobre essa progressão, né, de que como é tão difícil, né, do professor, e eles que estão em lei, que nas unidades federais o professor tem o diploma e de imediato ele ascende ao título, o que impede então? Não seria a 7176? Para a progressão docente. O que impede o professor e por que demora tanto? É o Estatuto do Magistério, não é 7176. Para a progressão, para você ter... Já fez sua pergunta, essa é a pergunta. Pronto, então ele está anotando ali, né? Então vamos... Não é estatuto, não é estatuto. Certo, então em seguida, por favor, gente. Então agora Juazeiro, em seguida Teixeira de Freitas. Por favor, Juazeiro. Juazeiro. Voltou não, ele saiu, é o DCH. Agora é Teixeira de Freitas. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida com relação ainda ao decreto 2.583, na fala do professor Marcelo, porque nós temos aqui no campus 10 5 processos de pedido de DE que foram negados. Eles foram todos protocolados em outubro de 2010, quer dizer, anteriormente a esse decreto ainda. Inclusive, eu estou aqui com o deferimento de um deles, se me permitem a leitura, que pauta-se única e exclusivamente no decreto 12.583 para justificar esse indeferimento. E, além de que, a gente tem também aqui solicitações de professores para apresentação em congressos nacionais que foram indeferidos os auxílios, com base no decreto 12.583. Então, eu gostaria que o professor Marcelo se pronunciasse a respeito disso, que não ficou muito bem claro na fala que ele teve. Como é que o decreto não vai atingir essas negociações, sendo que a gente tem aqui, se me dão licença, eu posso ler aqui, olha, após a análise do processo tal, que tem como objetivo a solicitação de alteração do regime de trabalho de 40 horas para dedicação exclusiva da professora fulana de tal, matrícula tal, lotada no Departamento de Educação, Campus 10, Teixeira de Freitas, vimos pelo presente esclarecer que, enquanto estiver em vigência o decreto 12.583, de 9 de fevereiro de 2011, os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão observar e cumprir fielmente as ações previstas no artigo 9 do referido decreto, dentre as quais consta, em negrito, a suspensão do aumento de carga horária para o regime de tempo integral e dedicação exclusiva, inciso 3º do decreto. Tendo em vista a necessidade do cumprimento ao dispositivo legal acima referenciado, somos pelo indeferimento do pedido, devendo a interessada, se assim pretender, reingressar com essa solicitação quando houver a suspensão de tais medidas. Esses pedidos todos foram protocolados em outubro do ano passado, dentro do calendário da UNEB. Eu estou sem entender, professor. Obrigada. Juazeiro, né, gente? Juazeiro chegou? Não, né? Não. Então pronto. Faltam 2 inscritos aqui para uma outra sessão. Tem 2 inscritos. Então, por favor, então, professores, 3 minutos para cada. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a Teixeira de Freitas. Isso realmente é um encaminhamento equivocado. Eu acho que não sou eu que assino, mas pode até ter sido mesmo. E eu peço que devolvam os processos, por favor, de dedicação exclusiva. Isso foi, de fato, um encaminhamento equivocado. O decreto não fala disso. Então, foi um erro mesmo. Com relação a Marluce. Marluce, esse fluxo, ele é um fluxo complicado em certos aspectos mesmo. E nós tentamos a modificação de algumas coisas nele, mas nós não conseguimos. Com relação ao que você perguntou da exoneração de servidores, não é que a gente vá provocar a exoneração de ninguém. São muitas pessoas que pedem exoneração ao longo do ano. Servidores técnicos, professores. E essa exoneração, digamos que eu peço exoneração, significa que o Estado deixou de gastar um recurso com um professor. Aí esse recurso é revertido para a universidade através de uma nova nomeação ou de alguma mudança. Esse recurso...
Não, mas não está claro talvez na leitura, mas a gente não vai promover exoneração de ninguém. Do mesmo jeito, o encerramento de outros contratos REDA. Os contratos têm prazo de validade, então muitos deles vencem com o tempo, entendeu? Aí Eu quero